E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos aí a mais uma atividade que, como eu combinei com vocês, né, nesta quinzena eu vou fazer a correção da atividade, né, por se tratar de uma atividade teórica, tá? E a matéria que a gente vai estudar é equação segundo grau, tá? Então, o que eu solicitei aqui na atividade é a parte teórica de equação de segundo grau, ou seja, a gente por enquanto não vamos calcular nada. A gente vai só ver como que é a forma da escrita de uma equação de segundo grau, os termos, a sua definição, para depois a gente partir para questões de cálculo, tá? E para fazer essa atividade, eu sugeri aqui que vocês fossem ver no livro didático, tá? Ó, na página 88 até a página 90 vocês encontram as respostas dessa teoria, dessa definição de equação do segundo grau, assim como em qualquer outra fonte de pesquisa, seja em outros livros didáticos de matemática ou mesmo na internet, tá? Porque são respostas, são definições universais que vocês vão encontrar de qualquer forma, tá? Em qualquer fonte de pesquisa. Então, primeira coisa para nós entendermos essa matéria, questão número 1. Dê a definição de uma equação de segundo grau com uma incógnita. Então, a definição de uma equação de segundo grau. Até assim, ó, aqui, ó, quem não tem o livro didático, por algum motivo, vocês podem baixar ele, ó, nesse endereço aqui, tá? Vocês podem encontrar o nosso livro, tá? Então, ó, deixa eu ampliar aqui para vocês. Ó, aqui na página 88, ó, começa o capítulo de equação do segundo grau. Ó, ele fala que é até interessante vocês realizarem essa leitura. Ela fala do histórico, da importância de uma equação do segundo grau, que toda a questão histórica, né, que já se fazia referência há mais de 4.000 anos, tá, e que hoje, a partir de toda uma evolução da matemática, né, e também de estudo dos matemáticos, né, a gente consegue resolver uma equação através da fórmula resolutiva, né, que é o que a gente vai ver mais adiante. Tá, então aqui fala todo esse contexto. E aqui, ó, na página 89, conhecendo a equação do segundo grau com uma incógnita. Então, dá um exemplo, tá? E aqui, ó, a gente encontra a definição. Então, ó, denomina-se equação do segundo grau na incógnita x toda equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Então, esta é a definição de uma equação do segundo grau, tá? Então, aqui, ó, segue falando dos coeficientes, quem é o a, quem é o b, quem é o c, ó, que também são questões que eu pedi. E na próxima página, ó, também, ó, fala de equação completa e incompleta, que eu também solicitei. Então, aqui vocês encontram todas essas respostas, tá? Então, definição. Essa é a definição que eu peguei lá do livro didático de vocês, ó. Então, vou copiar e vou botar lá na resposta número 1. Então, esta é a definição, tá? Então, denomina-se equação do segundo grau na incógnita x. O que seria a incógnita x? Bom, a incógnita é o que a gente quer encontrar, tá? No caso, toda equação, o objetivo de uma equação é o quê? É encontrar o valor da incógnita, da letra que está ali envolvida, né? Ano passado, por exemplo, vocês estudaram equação do primeiro grau. Então, era o que? Encontrar o valor de x, né? Em geral, a letra é x, né? Mas eu posso utilizar qualquer letra, tá? Agora, a gente também está trabalhando com o incógnito, no caso x, também que é o mais usual, tá? E toda equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero. É isso aqui que tem que decorar, pessoal. É isso aqui que a gente tem que gravar, que esta é a forma de escrita de uma equação de segundo grau, tá? E aqui tá explicando, ó, que A, B e C são números reais, então no lugar do A, do B e do C,
são números reais, e o A é diferente de zero, ou seja, esse A não pode ser zero, tá? Número 2, qual a forma geral? A forma geral é essa aqui, né, que eu acabei de colocar ali na definição. Então, a forma geral de uma equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá, eu coloquei, considera a incógnita x. Então, a incógnita x, porque a gente pode considerar qualquer letra, né? Então, se eu estou pedindo x, a gente considera x, que é justamente o que é mais usado, tá? Então, esta é a forma geral de uma equação do segundo grau. Então, assim, aqui que a gente tem que se ligar, que toda a equação, ó, se eu simplesmente escrever uma equação assim, ó, sem a igualdade, isso é simplesmente uma expressão algébrica, tá? Então, obrigatoriamente, uma equação tem que ter uma igualdade, porque ela está separando dois membros, o da direita e o da esquerda, né? Primeiro e segundo membro. E no caso, o igual a zero, é porque eu coloquei todos os termos do lado esquerdo. E do lado direito não tem ninguém. Então, esse igual a zero está demarcando isso, ou seja, a escrita na forma geral, que tem esta estrutura, tá? Esta é a palavra. Então, para vocês entenderem, isso aqui é uma estrutura de equação do segundo grau, tá? Daí, agora a gente vai aqui pro complete, ó, que é a questão 4, complete. Então, deixa eu só tirar aqui. Então, nas equações do segundo grau com uma incógnita, os números A, B e C são chamados, então eles são chamados de coeficientes, coeficientes da equação, tá? Então, vocês completem lá, escrevam coeficientes da equação. Assim, se a equação for na incógnita x, daqui tá dizendo, ó, perguntando os termos de relação a x em relação a B e C. Então, aqui, ó, olha para a estrutura geral. O que o A? O A, ele tá do lado do x ao quadrado. Então, é isso que tem que completar, ó. Então, o A será sempre o coeficiente do termo x ao quadrado. Certo? E o B? Ó, olha lá para a estrutura da forma geral. O B é o que tá, ó, do lado do x. Então, o B será sempre o coeficiente do termo em x. E o C? Olha lá para a estrutura em C. O C é o quê? Ó, ele não tá com a incógnita x grudada, então ele tá aqui sozinho. Então, ele é o que a gente chama de termo independente. Então, C será o coeficiente sem incógnita, ou o, daí vocês completem, escrevendo ou o termo independente de x, né? Então, esse complete aqui tá justamente, então, determinando quem são os coeficientes, né? Ou seja, os números que compõem ali, que estariam no lugar de A, B e C, e em relação à incógnita, ou seja, a letra, o valor que a gente quer encontrar da equação. Tá? Então, questão 4. Em relação aos coeficientes de uma equação do segundo grau, por que o coeficiente A não pode ser zero? Então, vamos pensar lá, de novo, olha para a estrutura. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, olha para essa estrutura aí. O que acontece? Pessoal, o expoente da incógnita, então, ó, qual é o expoente da incógnita? No caso, o maior é esse 2 aqui. Então, por isso que a equação é do segundo grau, certo? A marca é esse 2 aqui. Então, toda a equação do segundo grau vai ter, no caso da incógnita x, vai ter um x2, um x ao quadrado, tá? Então, logo, esse número que tiver aqui na frente, o A, ele não pode ser zero, porque se ele for zero, ele vai anular o termo x ao quadrado. Então, a equação não seria do segundo grau. Então, por isso que o A, o número que está aqui na frente, nunca vai ser zero, porque para ele não anular o x ao quadrado, que é a marca da equação do segundo grau.
Então, em relação aos coeficientes, por que então o coeficiente A não pode ser zero? Então, a gente pode escrever para não anular a equação do segundo grau. Essa é uma possível resposta, tá? Ou a gente pode até dizer que se o A for zero, a equação viraria do primeiro grau. Porque se o x ao quadrado é zero, a equação ia ficar assim, só assim. E qual é o expoente do x? Aqui, quando não aparece, aqui em cima é 1, ou seja, viraria uma equação do segundo grau, do primeiro grau, quer dizer. Então, é por isso que ali não pode, né? Que ali não pode o A ser zero, certo? Aqui saiu maiúsculo esse A. Certo? Então, essa é a resposta. Agora, vamos para a questão 5. Ó. Em relação aos coeficientes de uma equação de segundo grau, quando a equação se descompleta? Ó, agora, aqui está perguntando a questão de equação completa ou incompleta, ó, que é a 5 e a 6. Então, vamos aqui para uma pequena explicação. Eu coloquei aqui alguns exemplos de equações. Então, o que significa? Que desta forma geral aqui, ax² mais bx mais c, eu atribuí valores para o a, para o b e para o c. Tá? Então, é o que segue aqui nos exemplos. Ó. Então, exemplo aqui, o primeiro, eu tenho essa equação, x² menos 7x mais 10 igual a zero. Quem é o a da equação? Ó? O a é sempre o número que está na frente do x². Quem é que está na frente do x²? Lembrando que quando não aparece aqui, significa que tem 1. Então, aqui tem 1. O a, então, é 1. O b é o número que está na frente do x. Então, quem é que está na frente do x? O menos 7. Então, significa que o b é menos 7. E o c? C é o termo independente, ó. Então, o C é esse número aqui. Então, o C seria o 10, tá? Então, aqui é um exemplo de equação que a gente está identificando os coeficientes numéricos da equação, tá? Então, basta o quê? Vocês gravarem essa estrutura, que é ax² mais bx mais c igual a zero, e gravar justamente que o A é o que está na frente do x², o B é o que está na frente do x e o C é o termo independente, que está sozinho, ó. Então, é só seguir essa lógica. Vamos para o outro exemplo, ó. Quem é o A? Quem é que está na frente do x²? Quando não aparece é 1, como tem um menos ali, então é menos 1. Aqui, quem é que está na frente? O B, ó. Quem é que está na frente do x? No caso aqui, quando não aparece, é 1 também. E o C, que é o termo independente, é o menos 4, certo? Então, mais um exemplo aqui. Quem é o A da equação? O A é o número que está na frente do x². Então, aqui o A é 3. Quem é o B? O que está na frente do x, ou seja, menos 5. E quem é o C? O C é o termo independente, que está aqui, que é o 1. Então, identificamos os coeficientes. Então, essas três equações aqui que eu identifiquei os coeficientes para vocês, ó, são exemplos de equações completas, tá? O que é uma equação completa? Bom, a gente já sabe que o A não pode ser zero, certo? Porque anula o fato da equação ser do segundo grau. Então, o que vai girar? Ou vai ser o B ou o C que pode ser zero, não pode. Mas nesses exemplos que eu dei para vocês, ó, nenhum foi zero, ó. O B, nem o C, ó. Então, aqui são casos de equações completas, certo? Então, quando que uma equação se diz completa? Quando o B e o C não são zero, tá? Então, vamos escrever isso lá. Então, ó, quando uma equação se diz completa, então a gente vai dizer quando o B, coeficiente B, ó, aqui está o símbolo de diferente. Então, o B é diferente de zero, ou seja, o B não pode ser zero. E assim como o C também não pode ser zero. B e C é diferente de zero. Então, isso, a equação se diz completa, tá? Então,
repetindo, ó, tem os termos A e B na equação, tá? Então, ó, o B e o C, o B e o C. E aqui também, ó. Agora, eu vou dizer casos para vocês, ó, botei dois exemplos aqui de equações incompletas, ó. Então, quando é que a equação é incompleta? Vamos ver o que vai acontecer. Quem é o A da equação? Quem está na frente de x quadrado? O menos 4. Então, bota lá, menos 4. Quem é o B da equação? O B, lembrando, olha lá para a forma geral, o B é o termo com x. Então, vamos ver se essa equação tem termo com x. Ela tem termo com x? Ó, tem. Então, quem é que está na frente? O 6. Então, o B é 6. Agora, ela tem termo independente, ó, ela tem o C, ó, C seria o número que vem ao lado da incógnita x. Ou seja, não tem, ó, a equação já terminou. Então, significa que o C é 0, tá? Agora, vamos ver o que vai acontecer nessa outra equação. Então, aqui o A, então, é o número que está na frente do x quadrado, aqui quando não aparece é 1, então o A é 1. O B, quem é o B? Então, o B é o termo com x. Daí, a gente vai olhar nosso exemplo, tem termo com x essa equação? Não. Então, significa que o B é 0. E o C é um número sozinho, termo independente, que está aqui, ó, menos 25. Então, menos 25. Então, essas duas equações que eu mostrei aqui para vocês, ó, são exemplos de equações incompletas. O que acontece quando uma equação é incompleta? Um dos termos vai ser 0, ou B ou C. No caso aqui, no primeiro exemplo, foi o C que foi 0, e aqui, nesse outro exemplo, foi o B que foi 0. Então, vamos escrever isso aqui. Tá? E quando uma equação se diz incompleta, então ela se diz incompleta quando o B é 0, ou seja, o B é igual a 0. Deixa eu botar aqui minúsculo. B é 0, tá? Ou o C é 0, um dos dois, tá? Pode ser 0. Essa definição também tá lá no livro de vocês, tá? Agora, para finalizar, eu peço 3 exemplos de equação completa e incompleta, tá? Eu posso pegar os exemplos aqui que eu acabei de dar, né? Ó, aqui é um exemplo de equação completa, então vamos botar lá. Ó, aqui uma equação completa aqui, separar com vírgula. O outro exemplo, aqui também é uma equação completa, porque tem os termos B e C. Tá aqui a outra equação completa. E o outro exemplo também é equação completa, porque tem o B e o C. Então, aqui, ó, coloquei 3 exemplos, então, de equações completas para vocês aqui. Agora, vamos ver exemplos de equações incompletas. Incompletas, daí segue aqueles 2 últimos ali que eu dei. Ou seja, um dos termos é 0, ou B ou C. Neste caso aqui é uma equação incompleta porque o C é 0, então cabe lá. O outro exemplo aqui que eu dei também é uma equação incompleta. No caso, o B é 0. E podemos botar, caso pede 3 exemplos, vamos ver mais um outro exemplo de uma equação. Vamos pegar uma equação em que o C é 0. Então, por exemplo, x ao quadrado mais 2x igual a 0, tá? Então, aí temos os 3 exemplos de equação incompleta, tá? Então, é isso, pessoal. Tentem fazer, tá? Porque é importante, eu sei que é complicado a questão da gente não estar tendo aula, né? E introduzir, assim, um assunto
bem novo para vocês, né? E ao mesmo tempo muito importante, né? Porque é um conteúdo básico, assim, para o ensino médio no que vem para vocês, tá? Então, mas de qualquer forma, tentem fazer, né? Perguntem, né? Estou sempre à disposição no grupo, né? E é isso, tá? Na próxima atividade, vocês terão que fazer, exercitar essas questões aqui que eu acabei de falar, né? De identificar coeficiente, ver se a equação é completa ou incompleta, né? Então, essa atividade já é um ensaio para a próxima, tá? Então, tá. Então, beijos e até. Tchau.